Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 7 de julho de 2023, 13ª semana do Tempo Comum. Meditemos sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 9, versículo de 9 a 13. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados amigos ouvintes do programa Palavra de Deus, Jesus se faz solidário com o pecador e não com o pecado. Pecamos, mas ainda quando apanhamos ou compactuamos com o desmando, com a corrupção, desonestidade, injustiça, roubos, maldades, perversidades, aí é que pecamos mais ainda. E assim por diante. Pois todas essas práticas nos tiram da presença de Deus. Compactar com o erro, com o pecado, é distanciar de Deus e pecar muito mais. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus ama o pecador e abomina o pecado. Reprova o pecado. Não aceita o pecado. Não compactua com o pecado. Portanto, cada um de nós também não podemos compactuar com o pecado. Amar o pecador é uma coisa, mas concordar com o pecado do pecador é outra coisa. Amar a pessoa que é injusta é uma coisa, mas concordar com a injustiça do outro é outra coisa. O pecado pertence ao inimigo de Deus e não a Deus. E nós somos de Deus. Não podemos de forma alguma concordar e muito menos praticar coisas erradas, práticas do pecado, práticas da morte. Nos conduz ao abismo. Busquemos colocar em nossos corações e pensamentos o desejo e a força de vontade de sermos curados por qualquer intenção ou prática destes pecados, que nos leva para o inferno, e sermos libertados pela misericórdia do Senhor. Diz o Senhor: quero misericórdia e não sacrifício. Deus nos chama à sua obra. Sua obra é boa. É obra de misericórdia. O Evangelho é claro nessa verdade, pois o Cristo aproxima-se de Mateus e convida: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Todos nós somos convidados a fazer o mesmo. O Senhor nos chama: segue-me. Se faz necessário que levantemos e sigamos a Jesus.